Emergindo das águas cinza esverdeadas do Mar do Poente, a oeste do continente de Westeros, encontra-se um arquipélago de ilhas envoltas em névoa e ventos frios. Chegamos às Ilhas de Ferro. O arquipélago é formado por 7 ilhas principais: Grande Wick, Velha Wick, Preta Mare, Montrasgo, Pike, Harlow e Salésia. Existem ainda centenas de ilhas menores, incluindo aquelas muito mais ao oeste, bem distantes no Mar do Poente, ao redor da Luz Solitária, sede da Casa Farwyn e ponto mais isolado de Westeros. O povo das ilhas chama a si mesmo de Os Nascidos no Ferro e é único nos 7 reinos. Por aqui, nem os 7 nem os antigos deuses dominam as mentes e os corações das pessoas. Este papel pertence a uma divindade cujas origens se perderam no tempo, o Deus Afogado, Senhor dos mares, das águas e dos mistérios das profundezas. Seus sacerdotes não realizam rituais ou orações elaboradas, nem possuem locais específicos para adoração, mas vivem sempre perto das ondas e de vez em quando oferecem sacrifícios humanos ao seu Deus, através de afogamentos. Segundo as histórias dos sacerdotes do Deus, os Homens de Ferro descendem de uma raça humanoide vinda dos mares, conhecida tão somente como Os Profundos, vindos de algum lugar no Mar do Poente, de forma que não teriam qualquer tipo de parentesco com outros seres humanos em Westeros. Os Nascidos do Ferro são considerados duros e brutais pelos outros Westerosi, e passaram milhares de anos navegando por toda a costa ocidental do continente em seus formidáveis dracares, navios de guerra rápidos e resistentes, pilhando e roubando tudo aquilo que suas ilhas não podiam lhes oferecer, no que chamam de costume antigo. Mas tudo isso acabou quando os reis Targaryen queimaram o último rei das ilhas, Arryn Negro, e tornaram esta prática ilegal. No que tange seus recursos naturais, as ilhas são relativamente pobres em coisas como metais preciosos, e possuem pouca terra apta ao cultivo. No passado, isso significava roubar alimentos de outros povos, mas nos dias atuais, os Homens de Ferro subsistem basicamente da dádiva do seu Deus. Todos os tipos de peixe e frutos do mar são consumidos pelo povo das ilhas. No entanto, existe um recurso que é facilmente encontrado nas minas de ilhas como Harlow e Grande Wick, o ferro, talvez outra razão para o nome do arquipélago. Desse modo, os ferreiros nascidos no ferro não têm igual em todo o continente, e as espadas, machados e martelos de guerra de aço das ilhas são considerados os melhores quando o assunto é metal comum. Diz-se que cada capitão é um rei a bordo de seu deck, e os Homens de Ferro valorizam sua autonomia de forma feroz. Mas mesmo assim, existe uma casa dominante entre todos, desde a queda do rei Arryn, a Casa Greyjoy, de Pike. Suas armas apresentam uma lula gigante dourada nadando sobre um fundo negro, representando as profundezas do mar, e suas palavras são: nós não semeamos. Entre os seus principais vassalos valem o destaque as casas Harlow, de Harlow, Black Tide, de Preta Mare, Botley, de Fidal Porto, em Pike, Drum, de Velha Wick, Good Brother, de Cornartello, em Grande Wick, e Winch, de Bosque de Ferro, em Pike. A Casa Greyjoy, no final do 3º século após a conquista, é formada por Lord Balon, senhor ceifeiro de Pike e comandante supremo dos Homens de Ferro, sua filha, Asha, uma capitã e guerreira de temível reputação, seu último filho vivo, Theon, protegido da Casa Stark. Valem ainda a citação os 3 irmãos mais jovens de Balon: Euron Greyjoy, conhecido como Olho de Corvo, um pirata exilado, conhecido por seu temperamento instável; Victarion Greyjoy, capitão da Frota de Ferro; Euron Greyjoy, que renasceu do mar como o sacerdote Cabelo Molhado, um servo do Deus Afogado. Segundo fontes semi-canônicas, as Ilhas de Ferro não possuem capacidade de reunir grandes forças militares. Um exército de 5.000 homens seria o máximo que as ilhas poderiam produzir. No entanto, sua maior força está no mar, contando com mais de 300 navios de guerra, entre grandes dracares e rápidas galés de batalha. E enquanto as Ilhas de Ferro continuarem imersas sobre as águas e a dádiva do Deus ainda estiver presente,
os Homens de Ferro existirão e prosperarão, apesar de todas as dificuldades, pois assim é a natureza do